Olá, eu me chamo Renata Braga, sou bióloga em saúde e trabalho na Gerência de Vigilância das Arboviroses do estado do Tocantins. Ensinarei a vocês neste vídeo sobre o funcionamento do sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue, chamado de CISPNCD. Espera-se que, ao final desta gravação, o espectador esteja apto a manusear o referido sistema. Esta capacitação gravada possui também o objetivo de minimizar alguns erros recorrentes ao manusear o CISPNCD, pois serve para facilitar o processo de revisão de algumas partes específicas. Então, inicialmente é preciso saber que o CISPNCD possui dois módulos, um módulo online e o outro local. O módulo online precisa de internet para acessá-lo. O módulo local é um aplicativo instalado no computador. Basicamente, a diferença entre esses dois módulos é a seguinte: o módulo online permite o gerenciamento do sistema. É utilizado também pelos gestores tanto federais quanto estaduais para monitorarem a entrada de dados informados pelos municípios. O módulo local permite a digitação de dados do controle vetorial pelos municípios. Dessa maneira, o CISPNCD funciona por meio de um processo de retroalimentação. Inicia-se no módulo online, no qual precisa-se inicialmente realizar alguns cadastros prévios, isto é, organizar algumas informações. Posteriormente, esses dados são repassados para o módulo local, no qual as informações de campo e laboratório serão digitadas. Após esse procedimento, o responsável pela digitação do sistema deverá gerar um lote contendo as informações digitadas. O lote gerado deverá ser encaminhado por outro aplicativo chamado de CISNet, que também faz parte do pacote de instalação do CISPNCD. Após o envio, as informações ficarão disponíveis no módulo online e poderão ser monitoradas por meio dos relatórios e listagens. Vamos iniciar, portanto, pelo módulo online, pois, conforme acabei de explicar, primeiro precisa-se organizar, cadastrar alguns dados para, posteriormente, realizar a digitação da produção no módulo local. Então, para acessar o sistema online, digite o endereço aplicacão.saude sem acento .gov.br/CISPNCD. Para acessar ao sistema online, é preciso ter um cadastro e uma senha de usuário. Então, previamente, é preciso ter um usuário e uma senha cadastrados. Se o usuário, ou seja, se o digitador ainda não possui acesso ao módulo online, basta entrar em contato conosco. Os nossos telefones e os nossos e-mails estão disponíveis ao final deste vídeo e solicitar a realização de seu cadastro. Para realizar esta capacitação, irei utilizar como exemplo o município de Itaguatins, aqui do Tocantins. Portanto, insira os dados de acesso, o usuário, já cadastrado, e a senha. E clique em entrar. Este é o CISPNCD online. Reparem que o CISPNCD online possui três menus: o menu município, o menu exportar e o menu relatórios. Irei explicar detalhadamente sobre cada um deles. Começaremos então pelo menu município. Vamos aqui inicialmente em classificação de municípios. E aqui
em classificação de municípios, organizaremos as informações referentes à classificação, a maneira como o município está classificado. Selecione o ano e clique em pesquisar. Selecione as opções correspondentes ao seu município, isto é, se ele é infestado, já está aqui marcado, se ele é prioritário, se for, clique aqui em prioritário, e se ele realiza o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, chamado de LIRA, já está aqui marcado. Esta última opção, deixe-a como está. Bem simples. Feito isso, clique em gravar. A operação realizada com sucesso, pronto. Já finalizamos esta primeira etapa. O próximo item a ser organizado é o cadastro de recursos humanos. Se o município ainda não efetuou, o primeiro passo é clicar em incluir. Então, vou selecionar aqui um ano não vigente, ou seja, um ano que não possui cadastro, apenas para exemplificar. Então, repetindo, se o município ainda não efetuou o cadastro de recursos humanos, o primeiro passo é clicar em incluir. Obviamente, você vai selecionar o ano vigente, né? E clicar em incluir. Atente-se à mensagem aqui descrita. Vamos ler juntos? Os dados informados nos campos abaixo serão considerados como válidos a partir da data informada. Relatórios emitidos para períodos anteriores à data informada irão utilizar valores históricos vigentes naquela data. Então, o primeiro passo é escolher a data de validade destas informações. Como eu estou utilizando o ano não vigente para exemplificar, então vou colocar os dados válidos a partir de 2014. Certo. Lembrando que isso é um exemplo, pessoal. As informações que aparecem aqui em dados estatísticos e em total de imóveis por tipo são alteradas pela equipe estadual. Portanto, ficam indisponíveis para alteração no nível municipal. Reparem que todos estes campos estão bloqueados para edição. Caso essas informações estejam desatualizadas, basta entrar em contato conosco, encaminhar por e-mail o RG3 atualizado e nós faremos a atualização destes dados. Bom, então o operador do sistema, o digitador responsável pela digitação, deverá inserir informações pertinentes aos recursos humanos. É bem simples. Basta inserir a quantidade de pessoas que executam cada função solicitada nestes campos. Ou seja, insira quantas pessoas executam a função de agente de combate às endemias em seu município, quantas pessoas exercem a função de laboratoristas e assim por diante. Vou utilizar mais uma vez dados fictícios apenas para vocês visualizarem a digitação dessas informações. Ok? Aqui embaixo, em totais por vínculo, é preciso inserir os vínculos das funções inseridas acima. SMS corresponde aos profissionais efetivos, ou seja, os concursados. SES corresponde aos profissionais cedidos pelo Estado. FUNASA corresponde aos técnicos do Ministério da Saúde. E, por último, terceirizados correspondem aos contratos.
Vamos colocar dados fictícios apenas para exemplificar. Certo? Os totais. Reparem que os totais são calculados automaticamente. Ao finalizar esse procedimento, clique em gravar para registrar as informações inseridas. Só clicar aqui em gravar e essas informações ficarão registradas no sistema. O próximo item a ser explorado são os ciclos. Atentem-se bem à explicação, pois aqui é comum acontecer muitos erros pela falta de atenção. Antes de passarmos para a explicação técnica do sistema, vamos recapitular sobre a definição de ciclos de inspeção domiciliar e sobre pontos estratégicos. Para o controle vetorial, ciclo de inspeção domiciliar é a atividade rotativa que consiste na visita de todos os imóveis existentes nas microáreas selecionadas para o controle vetorial. O ciclo municipal, ou seja, o ciclo de visita domiciliar, é concluído quando todas as microáreas no município forem concluídas, sendo sucedido por um novo ciclo. Prestem atenção. Assim, ressalta-se que a produção do ciclo não deve ser atrelada ao tempo de execução, mas sim à cobertura mínima de 80% de imóveis trabalhados. Já os pontos estratégicos são locais onde há concentração de depósitos do tipo preferencial para a oviposição das fêmeas do Aedes aegypti, ou especialmente vulneráveis à introdução do vetor. Por exemplo, cemitérios, borracharias, ferro-velhos, depósitos de sucata ou de materiais de construção, garagens de ônibus e de outros veículos, e assim por diante. Entendido esses conceitos básicos, vamos à explicação técnica do sistema. Aqui, na parte de ciclos, faremos o cadastro, o gerenciamento e o encerramento dos ciclos de pontos estratégicos e das demais atividades. As demais atividades referem-se aos ciclos de visitas domiciliares. Então, vou repetir mais uma vez para poder ficar muito bem gravado. Aqui na parte de ciclos, no município, ciclos, faremos o cadastro, o gerenciamento e o encerramento dos ciclos de pontos estratégicos e das demais atividades. As demais atividades se referem aos ciclos de visitas domiciliares. Primeiro, vamos aprender sobre a parte de cadastro. Inicialmente, selecione o ano. Eu vou selecionar um ano no Obgente. E irei utilizar também como exemplo a categoria das demais atividades. No entanto, a mesma explicação é válida para o cadastro dos ciclos de pontos estratégicos. A única coisa que modificará é o período de execução. Como assim, Renata? Bem, as ações de controle em pontos estratégicos devem ocorrer quinzenalmente, isto é, já possuem uma duração de ciclo definida. Já os ciclos das visitas domiciliares não possuem essa periodicidade definida. Conforme expliquei anteriormente, a produção deve ser atrelada ao alcance mínimo da cobertura de 80%. Então vamos lá. Ano selecionado,
No caso, obviamente, quando vocês forem fazer a digitação, vocês irão inserir o ano vigente, certo? Eu só selecionei o ano de 2014 para exemplificar. Depois, vamos clicar no tipo de atividade para cadastrar seu respectivo ciclo. Eu vou utilizar como exemplo as demais atividades que se referem às visitas domiciliares. E vou clicar na opção Incluir para efetuar o cadastro da atividade. Reparem que os 4 primeiros campos já são preenchidos automaticamente. Portanto, você deve inserir a semana inicial em que o ciclo indicado na tela se iniciou no campo, tá, pessoal? No campo. Vamos colocar aqui, por exemplo, semana 2. E depois você vai selecionar a semana final do ciclo. Vamos supor que este ciclo encerrou na semana 5. Eu quero fazer uma observação importante sobre a semana final. No caso das visitas domiciliares, a semana final a ser inserida é uma previsão de quando o ciclo será encerrado. Por que uma previsão? Porque se no período programado, ou seja, aqui no exemplo de 2 a 5, a semana inicial 2, a semana final 5, se no período programado o ciclo de visitas domiciliares não atingir a cobertura mínima de 80%, ele deverá ser estendido, isto é, ampliado. Lembre-se também que, por convenção internacional, as semanas epidemiológicas são contadas de domingo a sábado. Então, após inserir a semana inicial e a provável semana final do ciclo a ser cadastrado, clique em salvar. Pronto, cadastro efetuado. Após salvar, o ciclo cadastrado ficará disponível aqui. Repare que o campo da data de encerramento está em branco. Eu vou explicar com mais detalhes sobre isso mais à frente. A opção Pesquisar serve para pesquisar os ciclos cadastrados, fazer as suas respectivas alterações e também serve para encerrar os ciclos cadastrados. Então, vamos lá, só para vocês entenderem. Nós estamos aqui no menu Município, Ciclos. Selecionamos aqui um ano fictício. Já expliquei sobre como fazer a inclusão, né, o cadastro de um ciclo, e agora estou explicando sobre a opção Pesquisar. Então, mais uma vez, a opção Pesquisar serve para pesquisar os ciclos cadastrados, fazer suas respectivas alterações e também serve para encerrar os ciclos cadastrados. Essas alterações e encerramentos podem ser feitos clicando em Editar. Por exemplo, se for preciso aumentar a duração do ciclo cadastrado, clique aqui em Editar e basta estender a semana final. Então, inicialmente cadastramos o ciclo 1 de 2014, né, da semana 2 até a semana 5, e agora eu quero estender a semana final. Então, venho aqui e apenas clico na semana desejada. Feito isso, eu clico em salvar e a alteração já foi feita. Bom, você deve estar se perguntando como saber quando precisa ampliar o ciclo cadastrado. Se esta for a sua dúvida, a resposta é por meio do monitoramento contínuo. A última parte desta aula será sobre monitoramento das atividades, sobretudo das visitas domiciliares. Lembre-se que os municípios têm um indicador referente a essa atividade. O nome do indicador é
número de ciclos que atingiram um mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue. Por esse motivo, o acompanhamento da execução dos ciclos de visitas domiciliares é fundamental, pessoal. Portanto, para finalizarmos essa parte dos ciclos, vamos agora à parte do encerramento. Então, só para vocês novamente se atentarem, nós estamos aqui em municípios, ciclos. Vamos selecionar aqui o ano como exemplo. Selecionei a opção das demais atividades. Já expliquei sobre incluir, sobre como cadastrar um novo ciclo, sobre como fazer as alterações. E agora vamos à parte de encerramento. Agora eu gostaria de chamar mais uma vez a atenção de vocês para o seguinte: o encerramento de um determinado ciclo deve ser a última ação a ser feita referente a ele. Vou repetir mais uma vez. O encerramento de um determinado ciclo deve ser a última, pessoal, ação a ser feita referente a ele. Dito de outro modo, o responsável pelo sistema deverá inserir a data de encerramento de um determinado ciclo quando todas, repito, todas as informações pertinentes a ele forem digitadas e enviadas. Não basta apenas digitar, tem de enviar. Portanto, antes de inserir a data de encerramento, certifique-se de que todas as fichas de campo e também de laboratório foram digitadas no sistema e enviadas, certo? Feito isso, vamos agora à parte do encerramento. Como que se encerra um ciclo? Para encerrar, você vai clicar aqui em pesquisar, depois em editar e digitar aqui neste campo data de encerramento exatamente a data em que o ciclo foi encerrado em campo. Um adendo importante: a data de encerramento, vamos supor que esse ciclo aqui foi encerrado no dia 7/2/2014. Então, a data de encerramento deve estar contida dentro da semana final cadastrada. Então, repare que a data fictícia que eu inseri aqui está dentro da semana final cadastrada, ou seja, dentro do período de 2 a 8/2/2014. Feito isso, clique em salvar. Pronto. Após a realização desse procedimento, o próximo ciclo já pode ser cadastrado no sistema. Outra observação importante: os ciclos devem ser cadastrados gradativamente, pessoal, e não todos de uma vez. Entendido? Bom, então finalizamos essa parte aqui dos ciclos. Agora vamos ao último item do menu município. Aqui em localidade, informações complementares. Clico aqui em pesquisar. Bom, aqui em localidade, informações complementares, deve-se inserir a quantidade de armadilhas, se houver, e a quantidade de pontos estratégicos existentes em seu município e dizer em quais localidades as armadilhas e os pontos estratégicos estão localizados. Para fazer esse procedimento, basta encontrar as localidades aqui nesta lista. Reparem que estão listadas todas as localidades do município de Taguatins, tá? Que possuem armadilhas e pontos estratégicos, e clicar em editar. Então, vamos aqui a um exemplo. Vou pegar aqui como exemplo essa localidade Goiânia. E vamos supor que lá na localidade Goiânia, no município de Taguatins, existem
2 pontos estratégicos. Feito isso, vou clicar em gravar e pronto. A informação já está aqui disponível, certo? Então, vocês irão repetir esse processo para as demais localidades que possuem armadilhas e pontos estratégicos. Meu município não possui nenhuma armadilha, eu preciso colocar 0 em todas as localidades? Não, de jeito nenhum. Você vai apenas inserir as informações existentes. Então, após a explicação desse último item, nós concluímos o menu município. Pois bem, após realizar os devidos cadastros, o próximo passo é transferir essas informações para o SISPNCD local. Então, fizemos cadastros aqui em todos esses itens: cadastro de recursos humanos, cadastros de ciclos e de informações complementares. Agora, o próximo passo é transferir todas essas informações para o SISPNCD local. Recorda-se sobre o que eu falei sobre o funcionamento básico do sistema, a retroalimentação? Pois bem, a transferência desses dados do SISPNCD online para o local é feita por meio do menu Exportar. Aqui. Então, para fazermos essa transferência de informações, vamos aqui no menu Exportar, Arquivos de Carga, depois em Tabelas do SISPNCD. Agora, clique em Gerar. Aqui em meu computador, eu vou salvar esse arquivo na área de trabalho para poder ficar fácil de acessá-lo posteriormente. Bom, arquivo gerado. Agora vamos voltar novamente ao menu Exportar, Arquivos de Carga, e vamos clicar agora no item Localidades. Vou fazer o mesmo procedimento, vou clicar em Gerar, vou salvar na área de trabalho. Pronto. O arquivo cujo nome é SISPNCD-M- o código do município refere-se às tabelas do SISPNCD. Então, este arquivo aqui refere-se a este item, tabelas do SISPNCD. E o outro arquivo, cujo nome é localidade-M- código do município, refere-se ao arquivo de localidades. Grave bem essa explicação, pois precisaremos dela daqui a pouco. Verifique também a pasta onde esses dois arquivos foram guardados. Aqui em meu computador, eu sei que eles estão na área de trabalho. Porém, em seu computador, ambos os arquivos podem ser guardados em outra pasta, a depender da configuração prévia do navegador utilizado. Vamos agora ao SISPNCD local. Você pode conferir a explicação no próximo vídeo.